Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica de hoje é da animação Léo, a última crítica do mês de janeiro, a última crítica do mês assim especial de férias, com 8 críticas. E chegamos ao final, né, aqui desse mês, que foi muito longo e que teve vários vídeos, que teve várias críticas. E vamos encerrar aqui com a animação Léo, né? Que pra mim, de fato, é uma animação que é boa, de fato, só que ela, em comparação com outras que eu já vi, ela se torna um pouco que inferior. Em qual sentido que eu falo isso? Eu falo em um aspecto de que Léo tem seus pontos positivos, como o aprendizado e a história e a moral em que o próprio personagem protagonista, o Léo, que é um lagarto, tem em fazer com que a percepção dos estudantes, a percepção dos personagens ao longo de 1 hora e 42 minutos do filme mude por completo, inclusive a dele. E é por esses pesares e por esses pesos de ensinamento e de aprendizagem, de lição de moral, é que eu falo que Léo tem de fato uma história muito boa. Ela tem de fato uma história muito positiva. Toda a narrativa, o desenvolvimento de personagens é assim uma coisa belíssima de se apreciar, é uma coisa belíssima de se ver e é uma coisa em que de fato eu percebo que os pontos, no caso da comédia que tem no filme, que de fato algumas funcionam, outras nem tanto, eu já falo disso, que eu não curti algum nível assim de que eu não ri o tempo todo do filme, mas tem umas bem positivas e que agregam de fato a narrativa, tá? E também eu só tive a noção de ver isso assistindo o filme, ele é musical. Aí a gente entra num aspecto um tanto quanto que não é que seja pessoal, mas que tem um além pra mim. Porque tem dois tipos de musical pra mim que fazem com que eu me depare com um musical bom e com um musical ruim. Certo? A gente tem o tal do musical perspicaz no momento certo e com o tempo certo de duração. Exemplo disso é em Rei do Show. Exemplo disso é em Tic Tic Boom, né? A gente tem basicamente quase que o filme inteiro musical, mas o ambiente em torno e os aspectos em torno do musical, de um filme musical, funcionam, né? Tem isso. Agora, tem os musicais que nem o ambiente, nem a história que se desencaixa totalmente, aí não funciona o musical. Qual é o caso do Léo? Léo é o caso em que tu quer ver a narrativa, em que tu quer ver a história, tu quer ver um lagarto mudando a vida de crianças com os ensinamentos de mais de 70 anos dele. E, no meio disso, uma pausa musical. Só que, tudo bem, musical, as crianças aprendem com a música também e tudo mais, só que num intervalo assim de 10 minutos, 5 minutos às vezes. Ou seja, é recorrente o musical. É recorrente. Isso é uma coisa em que eu particularmente não gostei do filme. Eu particularmente não gostei. Ah, mas daí vai vir outros. Nossa, mas se é a proposta do filme, né? Por que que tu tá reclamando? Eu tô reclamando do motivo de que é um pouco sem o tempo certo. Não tem um tempo de fato para tu se recuperar do outro musical. E já te fazem de novo um outro musical. E aí é que tá o problema pra mim. Particular meu. Eu já não gosto tanto de musical. Vocês me conhecem.
Eu tive algumas experiências positivas de musical, como Tic Tic Boom e Rei do Show, justamente porque a ambientação, o ponto da narrativa e todo ao seu redor se encaixava perfeitamente, inclusive as traduções da música, tá? Numa animação, que já é um aspecto diferente de filmes live action, eu entendo que a perspicácia para um público infantil, para crianças, né, no caso, só que o ensinamento de que a moral narrativa do filme é justamente mudar as crianças, ela é tão boa e ela é tão além de qualquer outra coisa assim de animação, que o musical ele acaba desagradando tanto ao ponto de que tu não se interessa tanto pela narrativa em si, já que ela está imersa em um musical. Eu não sei se vocês entenderam o meu ponto de vista, mas se o filme fosse história e animação, com um lagarto ensinando as crianças, não de fato com matérias, narrativa de história, ciência, não nesse ponto, mas ensinando as crianças sobre a vida, sobre ajudando elas com os seus próprios problemas, isso seria muito mais redundante e muito mais assertivo do que nessas partes um lagarto começar a cantar numa dublagem do Adam Sandler, né, que Adam Sandler não tem voz para isso, infelizmente, me desculpe, que quem dubla o Léo é o Adam Sandler, o ator do Adam Sandler. Então, essas coisas assim me fazem ficar, meu Deus. Tá, temos um problema em Léo, mas os problemas eles não de certa forma ressaltam sobre os aspectos positivos. Porque querendo ou não, tu se apega a cada uma das crianças em que o Léo está ali ajudando, em que o Léo está ali acertando em suas decisões. E ele muda bastante o viés de que cada criança tinha. Por um exemplo, tem um rapaz no filme, tem um garotinho, que só ficava ao lado de um drone, de um robô e não sabia viver de fato com outras crianças e socializar de fato. O Léo vai lá, ele faz toda uma mudança na vida dele e ele consegue se socializar com as pessoas e consegue se entender de fato com outros. E é nesse ponto que eu digo que o Léo é basicamente um psicólogo infantil, um psicopedagogo. E daí que vem mais uma moral do filme, da animação, que eu indico para professores, psicopedagogos ou quem faz pedagogia e quem está fazendo pedagogia, assistam Léo. Porque o futuro depende de profissionais da educação. Isso é um fato. E se você quer ser um profissional da educação fundamental, você tem que entender o seu aluno, o seu estudante. E em Léo, na animação Léo, tem, não digo táticas, mas estratégias boas e propensas para quem é um professor. Eu que não sou um professor, eu basicamente enxerguei as estratégias que a própria animação te apresenta. É uma animação voltada muito mais para um público em específico adulto, tá? Ela é recomendada para crianças, ela é um público ideal ser para crianças, mas se for levar em consideração o público adulto, ela é indicada para um público-alvo dos professores. Ela é indicada para o público-alvo dos pedagogos, dos psicopedagogos também. Principalmente acho que os psicopedagogos são mais assim, foi mais voltado para essa área. Pois a animação do Léo, ela reflete de fato toda uma experiência pedagógica envolvendo com que as crianças que de fato estão ali presentes no filme, elas aprendam história, matemática, em português no caso não, inglês, né, porque é lá nos Estados Unidos. Enfim, inglês de formas diferentes, cada um com o seu único jeito. E claro, isso tudo por causa do Léo, que é o lagarto, que ele ajuda essas crianças justamente pensando que
vai ser a última coisa em que ele vai fazer nesse mundo, porque ele pensa que está prestes a morrer. Porque ele chegou numa idade avançada para um lagarto, na expectativa de vida para um lagarto, né, que é de 75 anos. Ele chegou nos 75 anos e ele acha que vai morrer, né, e ele faz uma última ajuda, pensando assim, no mundo. Só que daí no final ele descobre que os lagartos eles também podem durar mais tempo quando estão bem cuidados. Ele estava bem cuidado. E no caso ele não ia morrer naquele momento, né? E ao longo do filme ele vai ajudando todas essas crianças a se sentirem crianças. A se sentirem confortáveis e a ter uma atenção maior à vida delas. E de que a vida passa depressa e que cada um tem que viver ela do melhor jeito possível. E todas essas lições que num conjunto, né, de outras é ensinada, que, cara, uma figura de um lagarto, de um animal, que ensina através também de música, que não é o meu ponto forte, assim, e que eu não gostei particularmente dos musicais. Acho que eles podiam ter feito de uma outra estratégia, de uma outra tática, para tal acontecimento ser de fato desenvolvido. Eu acho que toda a estrutura do filme, da animação no caso, poderia ser feita de um modo em que os musicais poderiam ser no mínimo reduzidos. No mínimo reduzidos. Porque eu não sou assim de fato eu odeio musical, como eu já tinha falado anteriormente. Mas de fato, nesse em específico, houve uma certa conjuntura de que atrapalhou, né? Atrapalhou na minha visão. E também temos aqui fotografia, traços, são dignos, tá? São uma coisa belíssima. Paleta de cores, ela é muito presente na sala de aula, tanto para mudança do dia quanto para mudança de humor. Isso tu vai presenciar muito bem. E eu digo de passagem que toda a estrutura, finalizando, né, aqui, claro, merece uma nota 8.8. Eu acho que Léo é uma nota 8.8. Não acho que seja mais do que um 9, longe disso, mas eu não digo que ela é de todo um ruim, como um 6, um 5, longe disso. Léo, de fato, tem uma nota 8.8. Tem momentos de alívio cômico muito bom. Tem ensinamentos e lições excelentes. É voltado para um público específico, tanto infantil quanto adulto. Meu único problema com o filme, de fato, foi o musical, que foi para mim exacerbado e exagerado. Mas, num resultado final assim, um 8.8 está mais do que bom para essa animação do Léo. Então, eu encerro o vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!